Bíblia, não molha nada. Amém. É um prazer estarmos juntos nessa manhã. É um prazer para mim estar com vocês e ter essa oportunidade e esse privilégio de trazer a mensagem no dia de hoje. Como bem o pastor Davi mencionou, é uma grande responsabilidade. O nosso tema de hoje é discipulado. Nós vamos falar um pouquinho sobre discipulado. Eu aprendi com o meu discipulador, um amigo, um pastor, um querido, o que é discipulado. E ele me ensinou que em momentos como esse, em momentos onde iremos falar da palavra de Deus, onde seremos essa imagem, onde teremos essa responsabilidade, nós precisamos ter muito cuidado. É preciso retirar dos nossos pés as sandálias, porque de fato estamos pisando em solo santo. O coração de cada um de vocês é terra santa, é solo de Deus. Então, espero ser bem cuidadoso aqui e contribuir com as expectativas, principalmente do nosso Pai. Amém? Então, como disse, iremos falar sobre discipulado hoje. E ao preparar essa mensagem, eu me peguei pensando nos meus discipuladores. Eu tive alguns. Eu me recordo que o primeiro, meu pai, que não era evangélico, mas muito me ensinou, principalmente no quesito oração. Meu pai católico, hoje ele é, mas naquele tempo não era. Meu pai sentava à mesa não, à mesa também, mas principalmente à beira da cama, eu pequeno ainda. Meu pai sentava à beira da cama comigo, ele me ensinava a orar. Isso ficou muito marcado para mim. Ele tinha uma oração repetida, que ele fazia todas as noites, e depois falava: Mateus, a partir de agora você fala o que você quiser com Deus. E daí ele sentava na cama dele, e eu ficava na minha, orando e conversando com o meu Deus. Foi assim que eu aprendi a orar, desde criança. Meu pai me ensinou a orar. Eu tive um outro grande amigo também, uma excelente referência para mim, que hoje eu não tenho mais contato com ele. Sabe aqueles amigos de escola? Eu tive um amigo assim, o nome dele é Giovanni. Nesse tempo eu ainda morava em Nova Iguaçu, morei em Nova Iguaçu por 15 anos, lá para dentro, lá em Cabuçu, bem distante. E os meus pais, eles tinham uma relação bem difícil, bem conturbada. Eles viviam constantemente brigando. Quase todos os dias havia uma discussão nova. Eu até costumo dizer para os adolescentes, para os jovens daqui, que alguns deles não gostam de escola, né? Não gostam de estar no colégio. Naquele tempo, para mim, meu colégio era a minha rota de fuga. Então, quanto mais tempo eu passava no colégio, quanto mais tempo eu passava na escola, menos tempo eu passava em casa, longe da presença difícil, do território hostil que era a minha casa. E esse Giovanni, meu amigo de classe, eu me lembro das inúmeras vezes que ele me ligava à noite, no telefone convencional. Imagina o quanto ele gastava. E ele ficava falando de Jesus para mim. E ele me cativava pela maneira como ele enxergava em Jesus uma resposta para a minha situação familiar. E aí, sempre que ele terminava as ligações, e as ligações duravam 30, 40 minutos, eu me lembro até de questioná-lo, de perguntar a ele: cara, sua mãe, seu pai não fala nada? Sua conta deve vir altíssima. E a mãe dele, também evangélica, dizia para ele que não tinha problema. Inteligente. Ela sabia o que o filho estava fazendo. E sempre que terminávamos as ligações, ele falava: Mateus, ouve uma música. E ele me enviava uma música. Naquele tempo a internet era discada. Estou denunciando aqui um pouquinho da minha idade, já tenho quase 30. Estou chegando lá. E eu ficava ali meditando e ouvindo aquela canção. E aquela canção norteava muitos dos meus momentos de adoração a Deus. Tem uma, na verdade, que ela
está enraizada em mim até os dias de hoje. Eu não sei cantar, mas a frase muito me ajudou em meu ambiente familiar, que era: meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Giovanni, se eu estou aqui hoje, possivelmente você não vai ver esse sermão, talvez eu te procure no Facebook e te envie esse sermão. Eu sou grato a Deus pela sua vida, um grande discipulador, isso aos 11, 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Só que esse processo que começa nos meus momentos de oração, sentado à beira da cama com o meu pai, ou com o Giovanni, por minutos, quase horas, falando sobre Jesus, ele não cessou ali. Deus foi muito gracioso comigo e me concedeu outras pessoas para que eu pudesse caminhar e assim vivenciar uma espiritualidade madura, saudável, que aponte para Cristo. Só que ser discípulo de Jesus, assumir essa responsabilidade, a qual nos coloca nesse lugar de ter a compreensão do solo sagrado que estamos pisando, não é algo tão fácil assim. Essa é de fato uma responsabilidade muito grande. Todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade, todos nós temos a responsabilidade de compartilhar do amor que nos alcançou, do amor que se fez revelador e redentor para as nossas vidas. Todos nós temos essa responsabilidade. E me atrevo a dizer também que todos nós temos um dom em comum, que é falar do amor de Deus, uma vez que somos atravessados por esse amor. Mas como disse, ser discípulo de Jesus não é uma matéria tão fácil assim. Nós constantemente confundimos o ser discípulo com o ser religioso. Isso é, se eu cumpro devidamente os meus ritos religiosos, eu estou caminhando com Cristo. Pode ser que sim, pode ser que não. Creio eu que, para sermos discípulos de Jesus, precisamos ter um coração ligado ao coração do Pai. E isso excede as nossas práticas religiosas, como, por exemplo, sentarmos nesse banco de madeira todos os domingos. Então, para que possamos ser discípulos de Jesus, precisamos bem mais do que todo domingo sentarmos nesse banco e ouvirmos uma bela mensagem proposta, obviamente, por Deus, através da vida do pastor Israel. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, caso você a tenha trago, em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Por favor. Você que está em casa, também abra a sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Todos acharam? Façamos então a leitura. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para calcular, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser chamado, ou não pode ser meu discípulo. Então, nesse primeiro momento, nessa passagem, que é a nossa passagem base, do sermão de hoje, nós temos 3 pontos importantes para definirmos, ou para que compreendamos, sim, se somos ou não seguidores genuínos de Jesus. O primeiro ponto, que está logo no início: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, ou até a sua própria vida, nos enfatiza a importância de priorizarmos a Deus, isso é, o seu reino também. Então, para que sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus, temos por necessidade priorizarmos a Deus. Mateus, o que isso significa? Isso significa que não existe qualquer outra relação que possa estar em um nível de prioridade acima do nosso Deus. De que relações você está dizendo? De todas. Da sua relação com a sua família, da sua relação com o seu trabalho, da sua relação com os seus desejos, da sua relação com a vida em si. Não existe, portanto, nada que deva ser uma prioridade em sua vida acima do que é ou do que deve ser Deus. Deus precisa nortear tudo aquilo que façamos. Então, precisamos entender que é Deus quem nos dá senso, nos dá conhecimento para as demais prioridades. Todas as outras prioridades estão abaixo da prioridade que é Deus e da nossa relação com Ele. Portanto, para ser discípulo, precisamos genuinamente amar a Deus sobre todas as coisas. Se não amamos a Deus sobre todas as coisas, não servimos para ser discípulos de Jesus. O segundo ponto, bem destacado como tomar a sua cruz, isso é, agir em obediência, nos enfatiza também a importância de sermos submissos a Deus. Portanto, se no primeiro ponto precisamos priorizar a Deus, no segundo ponto precisamos ser submissos a Deus. Se chamamos a Deus em nossas orações, em nossos louvores, em nossas preces, o que quer que seja, de Senhor, precisamos agir ou pensar genuinamente nesse Deus como Senhor de nossas vidas. E se esse Deus, a qual chamamos de nosso, se esse Pai, a qual chamamos de nosso, através da referência do próprio Cristo, Pai Nosso, é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, nós temos então que nos submetermos à sua vontade. Nós temos então que nos submetermos ao seu querer, às suas palavras,
a sua justiça. Como posso eu ser discípulo de Jesus e não caminhar segundo os desejos do meu mestre, segundo as orientações do meu mestre? Posso eu ser discípulo de alguém sem seguir a esse mestre? Não, muito menos quando tratamos de Jesus. Então, eu verdadeiramente sou discípulo de Jesus quando eu priorizo a Deus e o seu reino, e quando eu ajo em obediência, em submissão a Ele. E por último, esse texto também nos explica a importância da renúncia. Nós precisamos, portanto, renunciar tudo o que temos. No versículo 33, vou fazer a leitura novamente, para que possamos recordar e assim elucidar melhor essa reflexão. Pois assim, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, é necessário que venhamos a renunciar tudo aquilo que temos em nossa vida. Isso não necessariamente é abdicar de todas as coisas, mas entender o primeiro ponto que foi citado aqui, que nenhuma dessas coisas é prioridade, que Cristo é a prioridade, e que essa prioridade, que é Cristo, norteia todas as outras prioridades. Um discípulo que tem apego pela sua própria vida, que tem apego pelos seus bens materiais, que tem apego pelos seus planos, pelas suas convicções, não pode ser discípulo de Jesus, a menos que tudo isso seja de fato atravessado pelo seu Deus, pelo seu mestre. Então nós temos 3 pontos fundamentais para que possamos compreender se somos ou não genuinamente discípulos de Jesus. Nós priorizamos a Deus e o seu reino, primeiro ponto. Segundo ponto, nós já tomamos a nossa cruz, isto é, nós agimos em obediência a Deus, segundo ponto. Nós estamos dispostos a renunciar todos os dias tudo aquilo que temos e somos por esse Deus, terceiro ponto. Sim ou não? Esses 3 pontos, essas 3 perguntas precisam ser respondidas por nós, discípulos de Jesus, todos os dias. Nota-se um ponto interessante nesse texto. Logo no início, no versículo 25, Jesus mostra, esse versículo nos mostra para quem Jesus estava falando. Apesar de Jesus caminhar com alguns discípulos, Jesus falava às multidões, porque Jesus se preocupava com o andamento do entendimento, do conhecimento, do coração, da espiritualidade da multidão. Possivelmente já ouvimos, ou já lemos no texto bíblico, ou já compreendemos no texto bíblico, que existe uma distinção muito clara entre multidão e discípulos. A multidão constantemente procura Jesus pelo que Jesus pode oferecer. E quantas vezes nós não agimos assim? Eu não sei você, eu sim. Eu me lembro que no início da minha caminhada, da minha fé, eu colocava requisitos para me relacionar com Deus e entregava esses requisitos a Deus. Eu me lembro que um dia, logo no início, eu terminei um relacionamento. O relacionamento não estava muito legal assim. Só que eu estava muito triste. Daí eu comecei a falar com Deus: Deus, eu quero de volta. E se o Senhor não me der de volta, eu não vou ficar contigo.
um jovem emocionado. Fiz outras coisas também. Coloquei outros requisitos para me relacionar com Deus. Que bom que Deus não ouviu esses. E que bom que eu estou aqui. Porque nós somos assim, nós queremos barganhar com Deus. Se você não, eu sim, já barganhei com Deus muitas vezes. Já propus trocas a Deus muitas vezes. Nós somos assim. Nós somos como essa multidão perdida, que está interessado no que Deus pode fazer, no que Jesus pode nos entregar, nos milagres que Ele pode nos proporcionar, mas nós não estamos dispostos a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Isso é, nós não estamos dispostos a passar pelo processo da conversão, no processo de discipulado de Jesus, de obediência a Deus. Podemos nós sermos discípulos de Jesus só quando Jesus nos convém? Sim ou não? Não podemos. Ao meu ver, a fé, ou o mistério da fé, do relacionamento com Deus, ele está contido para a multidão, quando entendemos que as nossas orações, independente se são respondidas ou não, independente se recebemos a resposta que queremos ou não, já estão todas saciadas, já estão todas supridas em nosso relacionamento com Cristo Jesus. Isso é, independente se aquilo que eu peço a Deus irá se cumprir ou não, em Cristo eu já tenho tudo que eu preciso. Amém? Esse é o norte de um discípulo de Jesus. Então, se você já colocou esse crivo sobre a sua cabeça, se você já se questionou sobre esses 3 pontos, eu quero te convidar agora a refletir sobre os locais que nós devemos ser discípulos de Jesus. Porque um discípulo de Jesus carrega consigo também uma responsabilidade. Porque todo aquele que é discípulo de Jesus, como eu disse anteriormente, também carrega a responsabilidade de fazer novos discípulos, segundo a ordem do nosso próprio mestre. Ide ou indo, façam discípulos. Aquele que foi encontrado pelo amor de Deus, precisa agora ser instrumento para que outros também sejam alcançados, arrebatados, rendidos a esse amor gracioso de Jesus. Esse amor não pode parar em mim, esse amor não deve parar em mim. Quem sou eu se esse amor para em mim? Um egoísta? Então nós precisamos levar adiante. E eu gostaria aqui de colocar também 3 locais que nós precisamos ser esse discípulo que carrega a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. O primeiro lugar é a nossa casa. Esse inclusive foi o tema do nosso primeiro encontro na sexta-feira, a qual o pastor Davi pregou. Nós precisamos ser luz em nossa casa. É muito interessante poder falar isso para jovens e adolescentes, porque nós sabemos que jovens e adolescentes às vezes podem ser rebeldes, não mensurar as suas palavras, não pensar no que dizem, não pensar em como agem, e assim ferir os seus pais, que foi inclusive um ponto bem enfatizado pelo nosso pastor de jovens, Davi. Quantas vezes ferimos os nossos pais jovens? Foi a mensagem dita. Mas os jovens já ouviram essa mensagem. E eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Quantas vezes negligenciamos o discipulado dos nossos filhos? Quantas vezes negamos a responsabilidade que temos como pais de levar essa mensagem
também aos nossos filhos, de sentar à mesa com os nossos filhos e explicar para os nossos filhos a importância de ter uma vida sincera e genuína com Jesus. Nossa casa é de fato o nosso primeiro ministério, e não existe nenhum outro ministério que irá conhecer você no seu íntimo do que os seus familiares, do que a sua casa. Pais, quem são as pessoas que discipulam os seus filhos? Quem são? Quem são? Porque eu quero dizer a vocês que nem todos serão acometidos da sorte e da graça e do privilégio que é ter uma juventude como a nossa. Porque nós sabemos que a influência deste mundo podem as carregarem para qualquer lugar dessa vida. Pode. Eu estou dizendo para você, pode. Pode. E se isso acontecer, o que fizemos como pais? Eu ainda não. Um dia. Nós precisamos também ter essa ciência, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos responsáveis, como pais, pelos nossos filhos. No meu caso, como irmão mais velho, eu preciso falar de Jesus para a minha família. Minha casa precisa ser o meu ministério, ainda que seja muito difícil, ainda que o meu pai, a minha mãe conheça os meus pecados, as minhas limitações, ainda que os meus filhos percebam o meu mau testemunho de vez em quando. E aqui me permita dar uma dica para vocês. Eu aprendi com os meus discipuladores que o caminho ideal no discipulado não é apontar para um alvo de perfeição. Isso é, quando caminhamos com alguém, não necessariamente precisamos apontar para o sermos perfeito. Isso é, alguém que não erra, que não falha, que não peca. Nós precisamos apontar para o caminho da graça. Pais, filhos, ao falarem de Jesus, apontem para o caminho da graça. Apontem para o caminho da graça, porque sendo apontados para o caminho da graça, ainda que vocês errem, o próprio Cristo nos mostra que existe uma segunda chance, que o seu erro não determina o fim da sua espiritualidade. Pais, filhos, ao falarem de Jesus, apontem para o caminho da graça. Esqueçam esse alvo de perfeição, porque vocês não conseguirão, muito menos em casa. Segundo ponto, nosso ambiente de estudo ou de trabalho. Eu tenho a graça de trabalhar em um lugar onde, com uma certa frequência até, podemos compartilhar de Cristo. Eu trabalho na Junta de Missões Nacionais e também trabalho no seminário, aqui do ladinho. Mas nem todo mundo possui esse privilégio, eu reconheço. No seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, quem é essa luz que é capaz de atordoar, vamos dizer assim, com sua influência? Quem é essa luz lá? Quem é essa fonte de influência? Pare e pense, no seu ambiente de trabalho, quem é o influenciador? Temos um influenciador nesse ambiente de trabalho? Temos alguém que discipule, que aponte o caminho para Jesus nesse ambiente de trabalho? E no seu colégio, e na sua faculdade, temos alguém que aponte para esse caminho? Se não temos,
eu quero dizer para você que você possui agora uma responsabilidade. Antes seria melhor que você não ouvisse essa mensagem. Sim, você tem um compromisso. Lhe foi dada uma ordem: faça discípulos no seu trabalho, faça discípulos no seu colégio, faça discípulos na sua faculdade, tal como Jesus ordenou. Faça discípulos, aponte para esse caminho redentor, mostre como se achegar a Deus, porque você possui agora esse dom. Você possui consigo a experiência do amor revelado de Deus. E terceiro e último local, todos os outros. Portanto, onde quer que nós iremos, o que quer que façamos, sejamos essa Bíblia que o mundo está lendo, como diria Billy Graham. Que sejamos esse testemunho que aponta para Jesus. E só assim seremos então reconhecidos como discípulos de Jesus, como aqueles que obedecem à verdade bíblica. Mateus, isso ainda não é suficiente. Como eu percebo se eu estou de fato nesse caminho? Existem algumas passagens bíblicas que nos mostram como podemos analisar se somos ou não, fazer mesmo essa análise pessoal, se somos ou não discípulos de Jesus. E aqui eu irei ler 3 passagens. A primeira, que nos enfatiza a importância de permanecermos na palavra, que se encontra em João 8, 31, 32. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, tá bem? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Um discípulo de Jesus permanece na sua palavra. Você pode ter diversos outros livros para nortear, para construir o seu conhecimento, mas um discípulo de Jesus tem a sua Bíblia como prioridade de leitura. Permaneça na palavra, permaneça nos ensinamentos de Jesus. Sejamos, portanto, convertidos às palavras de Jesus. Segundo ponto, amando o nosso próximo. Em João 13, do versículo 13 em diante, não precisa abrir também, eu vou ler para vocês. Diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Só um minuto, porque a letrinha aqui é muito pequena, vou ler novamente. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Nisto, repetindo, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, um discípulo precisa amar o seu irmão, isso é, cristão ou não cristão, evangélico ou não evangélico, pertencentes à Igreja Batista Itacuruçá ou não. Já dizia também o texto bíblico: se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu digo amar a Deus a quem não vejo? É impossível, meu irmão, é impossível sermos discípulos de Jesus
impossível. Carregar desse amor, levar esse amor adiante, enquanto o nosso coração está repleto de ódio e falta de empatia pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes. Nós não podemos, nós não conseguiremos. Será uma jornada frustrada, uma jornada falha. Terceiro ponto: um discípulo de Jesus dá frutos. Nisso vocês serão verdadeiramente reconhecidos como discípulos de Jesus. Segundo João 15, versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Se Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta, João descreve, através das palavras de Jesus, que um discípulo de Jesus necessariamente precisa dar frutos. E eu não estou dizendo isso como uma experiência forçada, é uma experiência natural daquele que é discípulo de Jesus. A mensagem de hoje, ela é um apontamento. Ela é um apontamento para o que devemos ser em Cristo. Ela é um apontamento para que sejamos incomodados em nossa espiritualidade, porque assim como a nossa vida, a nossa espiritualidade também pode se tornar uma mera rotina, uma mera formalidade. E se nós nos acostumamos, como eu disse bem no início, com esses ritos religiosos, com as nossas práticas religiosas, e esquecemos que de fato precisamos ter um coração compatível ao coração de Jesus, nós não conseguiremos, nós falharemos, nós nos frustraremos. Minha irmã e meu irmão, o que eu quero dizer para cada um de vocês é que nós temos uma responsabilidade. Se hoje nós temos muitas pessoas aqui nessa igreja, nós poderíamos ter mais, na medida em que você se posicionar no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua faculdade, no seu colégio, aonde quer que seja, como alguém que entendeu a mensagem da cruz. Porque Jesus, em toda a sua graça, o nosso Pai, em toda a tua misericórdia, nos faz um convite. E esse convite é para que amemos os nossos irmãos, porque só assim seremos esse discípulo. O que é um discípulo, Mateus? De maneira bem resumida, aquele que submete à vontade do seu mestre. Que possamos então voltar para as nossas casas hoje com o entendimento, com um coração entregue a esse Deus que deseja amar ainda mais o nosso próximo, só que agora através das nossas vidas. Em João 4:35 tem uma passagem muito interessante. É Jesus dando uma declaração, dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos itacrucenses, que a sua comida
que a minha comida, que a nossa comida consista em fazer a vontade do nosso Deus. Tão somente a vontade do nosso Deus. Gostaria de chamar a banda e eu gostaria que você, nesse momento, pudesse refletir à luz dessa palavra, entendendo que existem pessoas à sua volta que estão esperando uma palavra sua, apesar delas não saberem disso, mas o coração delas estão clamando. O sofrimento delas é um pedido de socorro. Você, cara, tem essa mensagem que pode salvar, curar, libertar, porque você foi atravessado por essa mensagem. Não deixa parar em você, não deixa. Não seja responsável por isso. Seja um instrumento nas mãos de Jesus. Seja um instrumento nas mãos de Jesus. Queria dizer para vocês uma coisa muito séria. Como um dos líderes da juventude, eu tenho a gratidão em dizer que nós temos muitos jovens engajados nessa missão, que entenderam essa ordem, que entenderam essa chamada. Eu quero convidar a igreja a orar por esses jovens. Orem por esses jovens. São jovens, às vezes, inconsequentes, sim. Não amadureceram tanto ainda, assim como eu e também como vocês. Mas eu vou te falar, o coração deles estão entregues. Nós sempre dizemos, olhem para os mais velhos, se espelhem nos mais velhos. Quero convidar vocês hoje a olhar também para nós jovens, que apesar de pequeninos ainda, humildes em sua fé, alguns até ignorantes, teologicamente, acontece, estão cheios de sede, com fervor em seu peito, falando de Jesus, na sua faculdade, na sua escola. Nós temos jovens aqui que fazem isso, que fizeram células em sua escola, cara. Olha que lindo isso. Você também é esse instrumento. Amém? Oremos então. Pai nosso, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te agradecer por esse privilégio e pelo dom da tua mensagem, Deus, que é boa, agradável e luz para os nossos pés. Mantenha-nos, Senhor, todos nós, crianças, jovens, adultos e a melhor idade, em teus caminhos. Faça, Senhor, de cada um de nós discípulos, pessoas que entenderam, Senhor, a tua mensagem. Leva-nos, Senhor, pelos teus caminhos e que nesse amável caminho possamos encontrar irmãos, amigos, familiares, aos quais levaremos também a tua mensagem. Use-nos, Senhor, como instrumentos, que possamos, Pai, cooperar para a manifestação do teu reino, Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, e também o nosso agradecimento. Em nome de Jesus.